Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, muito poderosa. O que de fato significa ser unido e destemido? E para isso, a gente vai se basear aqui num material bem inspirador. Certo, vamos fundo nisso aqui. A frase que é o coração de tudo que a gente vai conversar é essa. Unidos na verdade, avançamos sem medo. Pensa bem, essa é a chave, sabe? A ideia de que a união, mas não qualquer união, uma união na verdade, é o que nos dá coragem de verdade. Então, por onde esse material começa a nos guiar? Bem, com um chamado bem direto à coragem. O primeiro passo é justamente esse: entender de onde vem, qual é a base dessa fé que não tem medo. Olha só o ponto de partida. A fonte deixa bem claro: em Cristo não existe motivo para ter medo da oposição. Isso já estabelece um ideal, né? Uma posição de força que, em tese, deveria ser o padrão. E o interessante é que essa coragem não vem porque não tem desafio. Pelo contrário, ela vem da presença de uma convicção muito maior. Ok, mas se a base é tão sólida assim, o que pode abalar essa estrutura no mundo real? O material nos provoca a pensar, e a pergunta é fundamental: qual é a maior ameaça para essa coragem toda? E a resposta, gente, é direta e reta: a divisão. É essa a grande ameaça. Então vamos dar uma olhada em como essa desunião acaba minando, enfraquecendo a missão. E aqui fica muito visual, né? O contraste é gritante. De um lado, a unidade, que faz o quê? Fortalece a coragem, fortalece a fé, gera ousadia. Agora olha o outro lado. A desunião faz exatamente o contrário. Enfraquece a missão, o testemunho e, pior, abre a porteira para mais divisão ainda. São dois caminhos, duas forças opostas agindo. Beleza, então se o problema é a divisão, como é que se constrói a solução? A fonte mostra que a unidade não é algo que simplesmente acontece, que cai do céu, não. Ela é construída em cima de 3 pilares e o detalhe é que eles precisam caminhar juntos. E são esses aqui, olha só. Primeiro de tudo, fidelidade à verdade. Depois, a unidade na missão, ou seja, todo mundo remando para o mesmo lado. E por fim, a coragem na luta. O ponto-chave é que uma coisa leva à outra, são inseparáveis. A verdade cria uma missão em comum. E essa missão em comum, quando todo mundo está junto, gera a coragem necessária para encarar o que vier pela frente. E quando se junta tudo isso, o resultado é algo que o material chama de ousadia espiritual. Genial esse termo, né? Porque não é só trabalhar em equipe. É uma confiança, uma coragem que nasce, que brota, de lutar pela fé como um bloco só, uma frente unificada. É como se a força de cada um se multiplicasse. Mas a gente sabe que o caminho não é um mar de rosas, né? E o material não foge disso. Ele encara de frente a questão do sofrimento e como ele se encaixa nessa história toda. Como a força pode surgir justamente das provações. E aqui, a gente tem 4 pontos que, olha, mudam a perspectiva. Primeiro, o sofrimento faz parte da jornada, não é um acidente de percurso. Segundo, e isso é fundamental, ele não cancela a vitória em Cristo. Terceiro, quando as provações são enfrentadas em unidade, juntos, a fé sai mais forte. E por último, o sofrimento é apresentado como o próprio caminho para o reino de Deus. Vê como muda tudo? Deixa de ser um obstáculo para se tornar uma etapa. E para amarrar essa ideia, a fonte traz uma citação direta das Escrituras que é bem forte. Por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Uau! Isso meio que carimba a ideia, né? A dificuldade não é sinal de que algo deu errado, é parte do processo. E tudo isso nos leva para o grande finale, para a força que move tudo isso, a esperança. Uma esperança inabalável que é a fonte de toda a perseverança. Então, qual é o recado final? O ponto central é esse aqui, ó. O inimigo já está derrotado. Ponto. A vitória já foi conquistada. É essa mentalidade que sustenta toda a estrutura que a gente conversou até agora. Tá, mas de onde vem essa certeza toda? Segundo o material, não tem a ver com o que a gente está vendo hoje, com as circunstâncias. Tem a ver com uma promessa futura. A esperança está ancorada na promessa segura da volta de Jesus. É isso que sustenta no meio da luta do dia a dia. E a gente encerra essa análise com uma pergunta que fica ecoando, uma pergunta provocada por todo esse material. Como é que a esperança muda a natureza de uma luta? A sugestão aqui é que ela transforma completamente o cenário. Tira o foco da batalha de agora e coloca na vitória que já é certa. Realmente, dá muito o que pensar.